E aí, beleza? Durante uma aula universitária, o professor Julian fala sobre os Neandertais, um grupo extinto de humanos arcaicos. Ele explica que eles supostamente eram muito burros e totalmente selvagens, com base nos estudos de Darwin e Galton. As teorias deles sugeriam que era possível determinar o quão civilizada e inteligente uma pessoa era apenas pela aparência. Julian discorda, dizendo que a humanidade atual tem um pouco de Neandertal neles. Ele também revela que o único Neandertal não fossilizado do mundo foi encontrado por seu chefe e foi nomeado William, em homenagem ao cientista que reconheceu os Neandertais como uma espécie separada. Ele termina a aula destacando que, teoricamente, seria possível criar um Neandertal vivo usando o DNA de William. A endocrinologista Bárbara assiste à aula inteira e, mais tarde naquele dia, procura Julian em um restaurante. Ela menciona a possibilidade de clonar William, algo que seria muito difícil e complicado, mas não impossível. Eles passam o jantar discutindo os detalhes do processo e no final da noite, Bárbara fica curiosa para saber por que Julian é obcecado com os Neandertais em particular. Para responder isso, Julian leva Bárbara até seu laboratório e mostra duas ferramentas de pedra, uma feita por Homo sapiens e a outra por Neandertais. Não há diferença entre elas, então Julian acredita que poderiam aprender muito sobre a humanidade estudando nossos parentes mais próximos. Naquela noite, Julian e Bárbara se apaixonam. A partir daí, o casal começa a trabalhar no projeto de clonagem do Neandertal e em apenas 2 anos publicam 3 artigos revolucionários sobre o assunto. Eles também passam a morar juntos e têm uma vida romântica maravilhosa. Infelizmente, muitos cientistas importantes e doadores da universidade estão preocupados com as questões morais por trás do projeto e com a possível repercussão negativa. Então cancelam o apoio. Porém, o casal se recusa a desistir e Bárbara decide que ela mesma carregará o embrião clonado, deixando que todos pensem que ela está tendo uma gravidez normal. Depois disso, o casal vai para Las Vegas e se casa com um imitador do Elvis. Alguns meses depois, Bárbara dá à luz no hospital. As enfermeiras trocam olhares de nojo antes de entregar o bebê para a mãe feliz. O casal não se incomoda com a aparência feia da criança e Julian até beija a testa do menino. Algum tempo depois, Julian passa na universidade para entregar alguns documentos explicando o que ele e sua esposa fizeram. Os superiores organizam uma reunião de emergência, preocupados com o que isso pode fazer à reputação da universidade. Eles não gostam do projeto, mas por enquanto decidem apoiá-lo para ganhar publicidade e, com sorte, uma chance de controlá-lo. Na manhã seguinte, Julian organiza uma coletiva de imprensa para contar ao mundo sobre o clone de Neandertal criado usando transferência nuclear de células. Um repórter pergunta sobre a moralidade disso. Então Julian mostra um vídeo fofo do bebê e questiona como algo tão bonito poderia ser imoral. Depois que a coletiva termina, o chefe de Julian lembra que o conselho tem a palavra final sobre tudo o que acontece com o projeto. Muitos anos depois, o bebê agora é um jovem chamado William. Bárbara o leva até a floresta e eles se despedem antes que William vá para a casa do pai. Ele olha ao redor por um tempo até chegar à varanda com uma vista incrível do rio. 2 turistas passam de barco e quando veem o rosto feio de William, começam a remar mais rápido. William volta para dentro e encontra a antiga ferramenta de pedra em uma das prateleiras. De repente, ele se assusta com um barulho, mas é apenas sua nova tutora, Sarah. Ela explica que Julian está trabalhando e William não consegue evitar de se sentir desconfortável perto de uma estranha. Naquela noite, Julian se junta a eles no jantar e Sarah percebe que William come muito. Julian explica que o metabolismo de William é diferente e exige mais calorias que o de uma pessoa comum. Depois do jantar, Julian diz a William que tem orgulho dele por seguir seus sonhos. No dia seguinte, Sarah ajuda William com os estudos e conta que ainda está terminando sua dissertação. William é muito bom em matemática, mas acha inglês um pouco difícil porque ele não gosta de metáforas que considera mentiras. Enquanto isso, na universidade, Julian conta à sua turma sobre o projeto. Quando tudo começou, havia manifestantes reclamando todos os dias, pois viam a clonagem como imoral e um pecado contra Deus. No entanto, William cresceu como uma criança normal sob os cuidados amorosos de Julian e Bárbara. Então, os protestos pararam. As notícias também deixaram de falar dele, já que não havia nenhum clickbait interessante sobre homens das cavernas selvagens. As teorias dizem que os
Homo sapiens levaram os neandertais à extinção com intelecto superior, mas depois de anos estudando o filho, Julian não concorda mais com isso. William começou a falar mais cedo que a maioria das crianças e se desenvolveu mais rápido, mostrando uma inteligência igual ou até maior que a dos colegas. Um dia, William ficou doente e nenhum remédio funcionava, mas só o cuidado de sua mãe foi suficiente para que ele melhorasse. Acontece que o sistema imunológico dele é muito robusto e se adapta rápido, prometendo aplicações médicas incríveis. Depois da aula, Julian se lembra do dia em que ele e Bárbara terminaram. William havia crescido em um laboratório, mas Bárbara queria que ele fosse livre e tivesse uma vida normal. Julian, no entanto, continuava vendo William como um experimento e lembrou Bárbara que ele não era realmente filho dela. Esse comentário magoou profundamente Bárbara, então ela deixou Julian para sempre. Depois ela conseguiu permissão do conselho universitário para sair com William. Eles se mudaram para uma casa nova e William ficou empolgado por ter seu próprio quarto, e Julian os visitava com frequência. O casal ainda trabalhou junto para encontrar uma boa escola para William e precisaram repreender o diretor, que disse que o garoto não era totalmente humano. Felizmente, William se divertiu bastante na escola e logo fez um melhor amigo. Julian o visitava como prometido e os dois brincavam do lado de fora, aproveitando a nova liberdade de William. No presente, William está aproveitando seu intervalo para se exercitar, o que mostra sua grande força. Sarah o chama para continuar estudando e lê uma citação de O Grande Gatsby, pedindo que ele ofereça sua interpretação. Isso acaba em uma discussão porque William acredita que ninguém deveria decidir o que outra pessoa quis dizer, exceto a própria pessoa. Outro flashback mostra William andando de bicicleta pela estrada, quando um grupo de garotos mais velhos o vê. Eles o chamam de Homem das Cavernas para zombar dele e começam a persegui-lo. No começo parecia que William iria escapar, mas ele acidentalmente bateu a bicicleta contra a ponte e precisou continuar a pé. Quando os garotos tentaram agarrá-lo, William empurrou dois deles no chão e machucou a mão do terceiro. Mais tarde, na delegacia, a mãe dos garotos insistia que William era perigoso e queria que ele fosse preso. O policial, no entanto, apenas expulsou todos. Quando chegaram em casa, Bárbara disse a William para se afastar sempre que alguém o provocasse, para evitar problemas. Depois disso, William pesquisou seu nome na internet e encontrou todos os artigos sobre seu nascimento, além dos protestos. Ler sobre os neandertais mostrou que todos os viam como selvagens. Com o tempo, Bárbara começou a namorar um novo homem e Julian parou de ficar para o jantar durante suas visitas. Ele também deixou de realizar os testes de rotina em William, passando a tarefa para sua assistente, o que deixou Bárbara furiosa. Anos depois, quando William começou o ensino médio, ele fez alguns bons amigos, mesmo sem entender todas as piadas deles. No último ano da escola, William e dois amigos decidiram fazer uma viagem juntos e compartilharam suas ideias sobre se inscreverem na faculdade. Enquanto se divertiam, encontraram dois hippies que se juntaram aos garotos em volta da fogueira e compartilharam seus cogumelos. Quando perceberam quem William era, disseram que ele era legal e bonito. A mulher perguntou a William se ele já quis voltar para o seu próprio tempo, e ele disse que sim. Ela o encorajou a ir até lá, enquanto o amigo vomitava por causa das coisas nojentas que tinha comido. Na escola, William ajudou sua paixão, Judy, com a peça que se aproximava e até aceitou ser um dos atores. Na noite da apresentação, William interpretou o interesse romântico de Judy e conseguiu seu primeiro beijo como parte da história. Mas quando tentou beijar Judy de novo atrás da cortina, ela o rejeitou. A peça foi um sucesso, mas William ficou de coração partido porque aquilo nunca significou nada para Judy. Algum tempo depois, o professor de William chamou Bárbara e Julian para explicar que o filho era inteligente, mas não se saía bem em testes padronizados, porque seu modo de pensar não seguia nenhum modelo reconhecido. Ele precisaria de muita tutoria para refazer suas inscrições na faculdade, e Julian ficou furioso ao perceber que Bárbara havia cancelado as inscrições que o filho já tinha enviado. Bárbara explicou que William tinha conseguido um trabalho de meio período em uma loja de ferragens para se manter ocupado depois da formatura, mas Julian queria que ele fosse mais do que isso. Uma discussão começou e o professor precisou lembrá-los de que isso tinha que ser decisão de William. Enquanto isso, William se despedia dos amigos que logo partiriam para a faculdade. Naquela noite,
os pais explicaram a situação para ele. Julian pediu que ele fosse morar com ele para ter aulas particulares, mas isso também significava ser tratado como experimento de novo. Bárbara foi contra, mas William estava desesperado por uma vida normal e aceitou a oferta do pai. No presente, Julian verifica o último teste de William e fica irritado porque ainda não é suficiente, culpando Sarah por isso. Ela aponta que William fez grandes progressos e William diz que não é culpa dela, apenas para Julian jogar as folhas do teste na cara dele e sair da casa. Enquanto William começa a chorar, Sarah jura que suas notas estão boas e o leva para uma caminhada na floresta. Ela conta que seus pais também foram muito rígidos com ela quando era mais nova e que por muito tempo os odiou por decidirem seu futuro sem perguntar. Mas agora ela não pode reclamar da ótima educação que teve. Em resposta, William admite que adora cantar e canta a música da sua peça da escola. Isso acaba com William e Sarah se beijando e se sujando. Eles voltam para casa à noite e Julian repreende os dois por perderem tempo em vez de estudar. Naquela noite, William não consegue parar de encarar a ferramenta de pedra, se perguntando se algum dia será mais do que aquilo. Algum tempo depois, Sarah leva William para uma escola onde ele pode refazer os testes. Todos os lápis que ele tenta usar quebram, então ele vê isso como um sinal e desiste, saindo da sala sem terminar a prova. Depois, ele vai até a loja comprar uma bebida e duas garotas riem dele. O atendente as insulta por serem rudes. Após uma longa caminhada, William vai até a universidade ver Godwin, a mulher que encontrou os restos do Neandertal. Ela o leva ao laboratório para ver o corpo, que está sendo mantido em uma jaula especial para conservação. William não consegue parar de encarar o corpo de todos os ângulos e até acha que o homem pode estar sorrindo. Godwin explica que eles não sabem como ele morreu, pois não há feridas nem sinais de doença. Quanto às teorias, ela acredita que os Homo sapiens desenvolveram a capacidade de criar e acreditar em narrativas, e essas histórias conseguiam unir grandes grupos de pessoas. Esse número superior forçou os neandertais a viverem em habitats menos vantajosos, o que eventualmente os levou à extinção. Quando William pergunta sobre as histórias, Godwin diz que inclui tudo, desde religião até hierarquia política, mas também histórias de família, todas as coisas pelas quais as pessoas iriam à guerra e morreriam. William não consegue entender como acreditar em mentiras tornou os Homo sapiens inteligentes e acha que números superiores são a única razão pela qual os neandertais foram extintos. Ele anuncia que não pertence a este lugar, assim como o homem na caixa. Godwin tenta convencê-lo de que ele tem um lugar, mas William simplesmente vai embora. Enquanto isso, Sarah está procurando por William e não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. Então ela pede ajuda a Bárbara. Momentos depois, William entra escondido na aula de Julian e interrompe quando seu pai continua se referindo à vida do filho como seu trabalho. William chama o experimento de um fracasso e Julian o corrige dizendo que o fracasso é William. Devastado, William sai correndo e Julian vai atrás dele para se desculpar, dizendo que William o provocou ao envergonhá-lo na frente da turma. William responde que Julian se envergonhou sozinho e que ele não é seu pai, o que deixa Julian furioso a ponto de dar um tapa nele. Mais uma vez, William tenta ir embora e quando Julian tenta impedi-lo, ele acidentalmente derruba a ferramenta de pedra. Os dois se abaixam para pegá-la ao mesmo tempo e William de repente soca Julian para derrubá-lo, defendendo o que é dele. Assim que percebe o que fez, William se sente péssimo. Logo, estudantes se reúnem ao redor deles, chamando William de selvagem e tirando fotos. William não tem outra escolha a não ser fugir. Momentos depois, Bárbara encontra Julian inconsciente e liga para Sarah para avisar que a polícia está procurando por William. Bárbara vai para o hospital com Julian, então Sarah precisa continuar a busca sozinha. Enquanto isso, William está escondido em outro prédio da universidade, onde é visto por um estudante que chama a polícia. Quando William tenta sair, ele encontra vários policiais esperando por ele com as armas apontadas. Sarah também chega e grita o nome dele, mas um oficial a segura. Lembrando do incidente na ponte, William anda em frente e é baleado em questão de segundos, morrendo ali mesmo. Alguns meses depois, Sarah visita o local onde Godwin encontrou o Neandertal. Ela traz um bebê com ela, sugerindo que é filho de William. Terminando assim, William, filme de drama e ficção científica de 2019. E eu espero você no próximo vídeo. Esse
foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.